1h16 em Brasília. Acabou agora a reunião da Comissão Especial do Impeachment, que aprovou por 15 votos a 5 o relatório do senador Antônio Anastasia a favor da continuidade do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. A expectativa com relação a essa reunião é que ela fosse demorar mais, até 3 da tarde, mas apenas os líderes falaram e apenas uma questão de ordem foi colocada para que o processo fosse suspenso. Essa questão de ordem foi feita pela senadora Gleisi Hoffmann, para que o processo ficasse suspenso enquanto o Supremo se posicionasse sobre a questão da prisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ela alegava que, como o presidente Eduardo Cunha presidiu a sessão e todo o procedimento, acolheu a denúncia contra a presidente Dilma, ele estaria, portanto, suspeito para fazê-lo e o processo deveria ser suspenso. Mas a questão de ordem foi decidida pelo presidente Raimundo Lira, de que não fazia nenhum sentido se prosseguir dessa forma. Então, com isso, o presidente decidiu pela continuidade da reunião e passou logo em seguida, então, a se fazer, a ouvir os líderes, né, de cada partido e bloco. Nós vamos acompanhar agora a coletiva de imprensa com o líder Humberto Costa. Que defenderam a posição contrária ao golpe, foi muito cristalina, deixou absolutamente claro que o que estão chamando de crime é apenas um pretexto para um processo político de retirada da presidenta da República, e identificamos que nesse relatório, em nenhum momento, apesar de todo o contorcionismo retórico do relator, não há qualquer evidência de qualquer crime político praticado, crime de responsabilidade praticado pela presidenta Dilma. Então, nós vamos continuar a denunciar esse golpe. Senador, o placar deve se repetir no plenário do Senado? Os senhores vão tentar recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir a votação? Qual é a estratégia? Veja, no plenário certamente nós teremos um resultado diferente. Como eu disse, os integrantes dessa comissão foram escolhidos a dedo entre os apoiadores do impeachment. No plenário teremos um resultado diferente. Ainda que possamos dizer que não é certa uma possibilidade da nossa vitória, mas teremos, sem dúvida, um número de votos que lá à frente será suficiente para nós impedirmos a materialização desse golpe. Esse processo é um processo viciado, está marcado desde o início pelas digitais do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e todos ali votam, mas votam com toda certeza muito envergonhados, porque na verdade estão apenas coonestando a prática de alguém que o próprio Supremo definiu como quem utilizou do seu poder para diversas outras finalidades que não o interesse público. Eles vão recorrer ao Supremo pedindo anulação do processo? Veja, nós não tomamos nenhuma posição. O próprio governo, ele tem discutido por intermédio da AGU o que fazer. E nós estamos acompanhando aí a fala do líder Humberto Costa e vamos agora com a repórter Dinalva Ferreira, que está acompanhando no turno do tempo. Aliás, na sala da comissão. Dinalva? Olá, eu estou aqui com o presidente da comissão, o senador Raimundo Lira. Senador, missão cumprida? Missão cumprida. Eu acho que aquilo que nós propusemos para os nossos companheiros senadores, um trabalho suprapartidário, um trabalho imparcial, um trabalho com muita organização, um trabalho onde procuraríamos fazer com o máximo de eficiência e dedicação, eu acho que nós cumprimos totalmente esses objetivos e saio daqui satisfeito
satisfeito. Tenho certeza que a população brasileira, a população paraibana entendeu o nosso trabalho, no nosso posicionamento, aquele posicionamento de total independência, de total suprapartidarismo, porque nós tínhamos que ter essa posição de juiz para conduzir com acerto, com confiança e transmitindo, sobretudo, confiança aos nossos companheiros senadores e senadoras. Muito obrigado, senador. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Dinalva. Então, relembrando aqui o resultado da votação na Comissão Especial do Impeachment. 15 votos favoráveis à continuidade do processo e 5 contra. A presidente Dilma Rousseff será afastada de imediato? Ainda não. Nós vamos ter que aguardar uma votação do plenário do Senado e ela está marcada para a próxima quarta-feira. Nós vamos ouvir mais uma vez a repercussão dessa reunião do impeachment com o senador Caiado. Nós chegaremos a próximo de 60 votos e com isso nós teremos o primeiro momento desse processo de impeachment aí concluído, com o afastamento da presidente da República. Agora, o que eu acho que é importante que seja dado conhecimento a toda a população brasileira é que quando o PT e seus parlamentares querem buscar uma tese de que essas decisões colocarão em risco amanhã os direitos dos trabalhadores ou também de todas as ações de toda a política social do governo. É importante que isso seja debatido. Ou seja, não se tem direito trabalhista com 11 milhões e 100 mil desempregados no país. É o maior percentual de desempregados já visto nessa nação. Primeiro ponto. Segundo ponto, os programas sociais foram todos desativados no ano de 2016. De 2015 para cá, nós temos programas que foram cortados pela totalidade e outros foram cortados até num percentual de 87%. Então, esta política social, ela foi feita exatamente durante um período para garantir a reeleição da presidente da República. Os cortes praticados são não só nos programas sociais, como também naquilo que são os direitos trabalhistas, com exclusão do cidadão ter acesso ao trabalho, é algo que realmente mostra o quanto desumano é este governo, principalmente com as classes mais carentes do país. As pedaladas... Ouvimos aí o senador Ronaldo Caiado, um dos expoentes da oposição, e vamos voltar à sala da comissão com a repórter Dinalva Ferreira. Dinalva? Oi, André, estou agora com o relator aqui na comissão do impeachment, o senador Antônio Anastasia. Boa tarde, senador. Foi uma maratona, né, senador? 60 horas de trabalho. É verdade, é um processo complexo e a legislação tem de ser cumprida no seu rito, no seu detalhe. O presidente Raimundo Lira foi muito feliz na condução dos trabalhos e nós chegamos nessa data de hoje a uma primeira etapa. Ainda há uma segunda etapa dessa fase, que é a votação no plenário, que decidirá pela admissibilidade ou não do processo de impedimento e seu eventual prosseguimento. A equipe foi mais difícil para o senhor durante esse período? Não, naturalmente, como o prazo é muito exíguo, nós tínhamos de nos contorcer para estar ao mesmo tempo acompanhando os trabalhos, fazer a redação do parecer, do relatório e participar dos debates. Mas fizemos isso com muita serenidade, como eu sempre disse, com muito empenho, com muita dedicação. Agora é plenário. Agora, na próxima semana, salvo engano, aí deverá do presidente Renan Calheiros, obviamente, mas me parece que será na próxima quarta-feira. Obrigada, senador. André? Obrigado, Dinalva. O repórter Hermes Coelho também está no túnel do tempo e acompanha a repercussão dos trabalhos, do encerramento dos trabalhos na Comissão Especial do Impeachment. Hermes? Boa tarde, André. Eu estou aqui com o senador Humberto Costa, que é líder do governo aqui no Senado. Senador, qual é a estratégia para reverter essa situação no plenário? Bem, nós temos trabalhado no sentido de buscar argumentos convincentes para fazer com que muitos senadores possam mudar a sua opinião. O resultado no plenário será diferente desse. Aqui, os integrantes da comissão foram escolhidos a dedo entre aqueles que já eram inicialmente contra a presidenta Dilma e a favor do impeachment, e no plenário nós teremos um resultado diferente.
não posso prever se teremos condição de derrotar ou não essa proposição, porque na Câmara o processo para aprovação da admissibilidade era de 2/3 e aqui é maioria simples. Mas certamente nós teremos mais de 1/3 dos votos dos senadores, o que aponta que para o final do processo poderemos sim impedir a continuidade desse golpe. Obrigado, senador. André Ricardo. Obrigado, Hermes. E vamos agora com a repórter Glauciene Lara, que também fala lá da sala onde houve a reunião. Glauciene. Tem alguém no estúdio? É para chamar alguém na volta? Ok, tivemos um problema com o áudio lá na sala da comissão. Mas nós estamos aqui acompanhando a repercussão dos trabalhos da Comissão Especial do Impeachment. O repórter Hermes Coelho está com um senador no turno do tempo, Álvaro Dias. Hermes. André, é isso mesmo. Eu estou com o líder do PV no Senado, senador Álvaro Dias, um dos expoentes da oposição aqui na casa. Senador, o resultado saiu o esperado? Exatamente, era o resultado previsto desde o início, né? Na verdade, 16-5, como o presidente não vota, 15-5, mas é a previsão. Inclusive, nós imaginamos que essa proporcionalidade deva se repetir também no plenário do Senado. Eu acabei de entrevistar o líder do governo aqui no Senado, o senador Humberto Costa. Ele acredita que o resultado não vai ser tão acachapante como foi na comissão. Acredita até numa possibilidade de reversão. O senhor pensa que podem surgir surpresas? Não, é otimismo demais do líder do governo, do PT. Nós achamos que a convicção do voto já está consolidada. E ela decorre não apenas dos debates, que foram, obviamente, esclarecedores, né, com muita transparência, com ampla oportunidade de defesa da acusada. Nunca se viu tanto espaço para a defesa como se ofereceu no Senado. O próprio advogado da presidente esteve em 2 oportunidades. Então, transparência absoluta nesse processo, legitimidade total. Mas a verdade é que a convicção pessoal de cada um se consolidou não só pelos debates, mas pelos fatos que nós vivenciamos em Brasília nos últimos anos. Então, os acontecimentos é que determinam o voto, as circunstâncias. Nós tivemos uma rotina de escândalos de corrupção e, obviamente, os crimes de responsabilidade configurados, atestados pelo Tribunal de Contas, informados, inclusive, por técnicos do próprio governo em tempo para a correção. Então, eu creio que é um fato consumado. Obrigado, senador. André Ricardo. Obrigado, Hermes. Agora sim, a repórter Glauciene Lara na sala da comissão. Glauciene. Boa tarde a todos. Terminada a votação na Comissão Especial de Impeachment, estou aqui com a senadora Simone Tebet para comentar o resultado. Boa tarde, senadora. Por 15 votos a favor do parecer do relator, 5 contrários, venceu a tese de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Os governistas saíram antes mesmo de anunciar o resultado da votação. E a maior parte da comissão comemorou. A senhora está entre os que comemoraram, certo? Mais uma etapa vencida. Agora a deliberação absoluta e definitiva do plenário é uma comemoração agridoce, porque nós sabemos que apesar de ter dado mais um passo, quando nós saímos nas ruas, infelizmente, nós vimos que a situação do país é lamentável, vai demorar muito para nós conseguirmos reerguer essa trajetória belíssima com que vinha vindo a trajetória do Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que mais do que nunca nós observamos os ritos legais, constitucionais, a democracia sai fortalecida e o Senado não fez nada mais do que ouvir os anseios das ruas. E é esse mesmo o nosso papel. Há realmente indícios fortes de crime de responsabilidade contra a senhora Presidente da República. Nós não podemos nos omitir e sequer nos calar. Eu aqui confesso que dei um voto muito difícil, sabendo da responsabilidade que tenho, e até assim fiz uma invocação de uma oração que eu gosto muito de Santo Agostinho, que diz que a esperança tem 2 filhas lindas, né? E a esperança
esperança que eu tenho num Brasil melhor depois de tudo isso, de um Brasil que dê a garantia da dignidade ao seu povo, mais emprego, mais saúde, mais educação, mais segurança pública, me fez agir conforme disse a oração. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para não aceitar aquilo que estamos vendo e não podemos aceitar, e a indignação é também do povo, e a coragem para fazer as mudanças necessárias. É isso que tivemos que ter, coragem para mudar. A expectativa é que a votação seja na quarta-feira, e aí é o mesmo placar de hoje ou no plenário vai ser um páreo mais duro? Não, eu não sei se mais duro, talvez não seja nessa proporção aí de 2/3, mas nós teremos com tranquilidade, a meu ver, a maioria simples necessária para afastarmos temporariamente o presidente da República até que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Lembrando que o quórum nesta primeira etapa é maioria simples. Se tivermos 80 senadores presentes, precisamos de 41 votos. Se tivermos menos, precisamos de menos. 41 votos, pelo menos, nós temos convicção de que temos na quarta-feira. Obrigada, senadora. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Glauciene. Nós vamos agora com a repórter Dinalva Ferreira, que também está repercutindo o resultado na Comissão Especial do Impeachment, que aprovou o relatório do senador Antônio Anastasia pela continuidade. Dinalva? André, aqui do meu lado agora está o senador Cristóvão Buarque. Senador, qual é a avaliação que o senhor faz desse processo todo? Termina hoje? Termina a primeira fase desse processo. Primeiro, de que o impeachment de um presidente não é um impeachment apenas dele. É sinônimo de uma doença na República. Houve uma condução errada do presidente, mostra que a República, nós, os outros, não sabemos evitar. Não sabemos tomar cuidado para que o crime não fosse cometido. Primeiro ponto. Segundo é que aqui nós votamos pela admissibilidade. Agora sim que vamos votar no mérito. Eu votei pela admissibilidade porque não era possível esconder tudo isso, ignorar tudo isso, dizer que não aconteceu nada disso. Está tudo bem, não podia. Agora vamos votar no mérito e eu vou analisar com muito rigor se voto sim ou não a saída definitiva da presidente. Eu achava, aliás, que esse tipo de admissibilidade não devia ser necessário. Se esgotava na Câmara. Se a Câmara votou a proposta do impeachment, nós deveríamos aceitar imediatamente e fazer a análise do mérito. Essa atividade não seria necessária. Então é uma situação dramática do Brasil, que todo mundo ficou preso ao presidente Dilma. Eu acho que é uma crise geral do Brasil que nós precisamos enfrentar e que eu espero que o debate sobre o impeachment da Dilma permita pensar o Brasil inteiro. Muito obrigada, senador. Voltamos com você, André. Obrigado, Dinalva. O repórter Hermes Coelho, lá no Túnel do Tempo, também repercute o final dos trabalhos na Comissão Especial do Impeachment. Hermes? André, estou aqui com a senadora Fátima Bezerra, senadora pelo PT no Rio Grande do Norte. Senadora, o resultado lhe surpreendeu? Não surpreendeu, isso já era um jogo de cartas marcadas. Agora, nós não podemos aqui deixar de expressar, mais do que o nosso descontentamento, o nosso sentimento de indignação, de tristeza. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia de luto para todos aqueles e aquelas que lutaram e que sabem o valor da democracia. Na verdade, esse relatório ele está manchado. Ele está manchado porque ele é um relatório viciado, ele está contaminado do ponto de vista político, porque quem assina esse relatório pertence exatamente ao partido que liderou esse movimento golpista, que é o PSDB, partido esse que já foi derrotado nas urnas várias vezes, inclusive em 2014, e esse partido de repente não tem um mínimo de grandeza de respeitar
a soberania popular e protagoniza essa tentativa de golpe, se juntando a Eduardo Cunha, se juntando ao vice-presidente, que infelizmente sai do seu lugar de vice-presidente e assumiu há muito tempo o papel de conspirador. Portanto, eu quero aqui dizer, né, da nossa indignação, porque provar a admissibilidade que pede o afastamento da presidenta Dilma não é um atentado contra ela. É um atentado contra a democracia, é violar a Constituição. Na verdade, quem está sendo atacado nesse exato momento são os 54 milhões de eleitores e eleitoras que foram às urnas em 2014 e resolveram, naquele momento, escolhê-la para ficar à frente da presidência desse país. Quem está sendo atacado nesse momento é o projeto em curso ao longo desses 13 anos, o projeto que trouxe sim avanços e conquistas no campo social muito importante para o povo brasileiro, seja no que diz respeito à questão da soberania, à questão da justiça social, à questão da inclusão social. Mas quero aqui dizer, né, que a história não acabou, o processo não terminou. É um dia de luto, sim, de luto. Repito, para gerações e gerações que lutaram em prol da democracia e sabem o quanto é importante a democracia. Mas esse luto nós vamos transformar em luta. Nós vamos transformar em luta porque nós vamos continuar. O PT, o PCdoB, o PDT, nós vamos continuar denunciando esse golpe e mais do que denunciar, nós vamos continuar, né, resistindo, lutando bravamente, tanto aqui no parlamento, até porque vai ter a votação no plenário, assim como lutando junto com os movimentos sociais, com os trabalhadores e com a sociedade, com todos aqueles e aquelas que têm compromisso com a democracia. A luta, volta a insistir, está apenas começando. Nós vamos continuar sempre resistindo bravamente contra essa tentativa de golpe que não passa de uma fraude jurídica e de uma farsa política. E o Brasil não merece isso. Muito obrigado, senadora. André Ricardo. Obrigado, Hermes. E além dos nossos repórteres, há também um espaço aqui no Senado onde os senadores falam aos jornalistas, né? E nesse momento a gente vai ouvir o senador Magno Malta, que está falando ao jornalista. Eu disse ontem na minha fala na comissão. Sim, moço. A presidente Dilma não será caçada pelo Senado, nem por mim, nem por qualquer outro senador. Ela será caçada por Salomão, porque Salomão escreveu que a arrogância precede a ruína. Ela será caçada pela sua arrogância. Agora nós vamos falar com o secretário-geral da mesa. Quem está com ele é a repórter Glauciene Lara. O processo passou pela comissão de impeachment e agora vai para o plenário do Senado. E para saber como vai ser a votação no plenário, eu converso com o secretário-geral da mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Boa tarde, Bandeira. No plenário, a expectativa é votar na quarta-feira, não é isso? E como é que vai ser a votação lá? Bom, a ideia de levar isso para o plenário é garantir, evidentemente, todo o direito de defesa, garantir a todos os partidos e senadores a liberdade de se manifestar, como fizemos aqui na comissão. Acho que a principal evidência de que tem sido uma condução equilibrada é que ao longo dessas 9 reuniões, quase 70 horas de reunião da comissão, não houve nenhum mandado de segurança, não houve nenhuma ação judicial, o que prova que a condução tem sido equilibrada e bem dividida. No plenário, a ideia é lermos as conclusões desse parecer na segunda-feira e contar o prazo de 48 horas para poder votar a partir de quarta-feira. Estamos aí estimando uma sessão que se iniciará às 10 horas da manhã, com
uma possível duração de 20 horas. Cada senador falará durante 15 minutos, né? São 10 minutos para discussão, 5 para encaminhamento, e em seguida teremos a orientação de bancadas e a votação propriamente dita. É possível que outros fatos dessa semana, como temos aí previsto o processo pelo Conselho de Ética, né, contra o senador Cid Amaral, pode acabar atrapalhando esse calendário. Mas, se tudo correr como previsto, nós devemos ter na quarta-feira a discussão e votação desse parecer de admissibilidade. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Glauciene. E agora nós vamos voltar àquele espaço que eu falei, em que os senadores falam aos jornalistas, agora com o senador Cássio Cunha Lima. Se faz necessário maioria simples, ou seja, 41 votos. E nós já contabilizamos no mínimo 52 votos. Talvez já na própria quarta-feira se atinja o quórum qualificado de 54 senadores aprovando a admissibilidade do processo, que terá continuidade com a presidente afastada de suas funções para a fase de instrução probatória, depoimentos, perícias, enfim, é o julgamento de mérito que começa e que deve ser realizado até 180 dias. Do contrário, o processo continua e a presidente poderá reassumir suas funções. Agora, os líderes já se reuniram. Vai ter algum impacto? O afastamento do presidente Lula vai ter algum impacto? A decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito acertada. É uma decisão extravagante, extraordinária, atípica, é de fato uma intromissão no Congresso Nacional, mas uma intromissão necessária. E a saída do presidente Eduardo Cunha da Câmara consolida ainda mais o processo de impeachment, porque não haverá o risco mais para o Brasil dele assumir eventualmente, como segundo na linha sucessória, a presidência da República. Então a decisão do Supremo tira de vez a única dúvida que poderia existir sobre a oportunidade do impeachment, dado a presença do deputado Eduardo Cunha como segundo na linha sucessória. Como você avalia essa possibilidade que os petistas falam de recorrer à justiça, alegando que os atos do presidente são no julgamento realizado pelo próprio Supremo, ficou mais do que claro que todos os atos praticados pelo deputado Eduardo Cunha são válidos. Essa tentativa é mais uma busca de obstruir o processo de julgamento, fazer chincana, enfim, evitar que o Senado se manifeste. O que revela culpa, porque quem de fato é inocente deseja logo o julgamento. Quem fica procrastinando, tentando ganhar prazo, adiando o julgamento é quem tem culpa. E a presidente cometeu os crimes de responsabilidade e pagará por isso, como determina a Constituição. Senador, os líderes já se reuniram. E nós vamos de novo com o repórter Hermes Coelho no Túnel do Tempo. Hermes. André, eu estou aqui com a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo. Senadora, a senhora tem uma posição interessante, que a senhora é integrante histórica do PT, fez esse movimento no início do ano passado e participou da comissão de impeachment julgando atos do governo Dilma Rousseff. Qual o balanço que a senhora faz dos trabalhos da comissão, de todo esse processo? Que eu tive o tirocínio e a percepção que o governo da presidente Dilma ia acabar do jeito que acabou. E saí, então, na hora certa. Participei da comissão, pude ouvir todos os argumentos e, se pudesse ter qualquer dúvida, foram totalmente dirimidas. Há um embasamento jurídico muito forte, mas há um embasamento político. É um julgamento político nessa casa, né? Que não deixa nenhuma dúvida. O Brasil não tem condição de continuar com a presidente. Ela mostrou absoluta incompetência na condução da nação. O esfarelamento da economia se deve exatamente, pontualmente a ela, porque pelo seu determinismo, intervenção, seja na energia, na Petrobras, em tantos locais, e a votação na Câmara mostrou que ela não tem nenhuma base parlamentar para continuar. Nós temos 11 milhões de desempregados, uma pessoa que não tem a capacidade de diálogo ou de escuta, não tinha outra solução. Essa admissibilidade foi muito discutida na comissão, foi uma comissão ampla, onde
onde se discutiu muito, onde os defensores do governo tiveram muita possibilidade, procrastinaram, tumultuaram, mas o senador Raimundo Lira teve a paciência necessária para escutá-los e nós todos também. E então não se pode dizer que houve cerceamento de qualquer forma. E a democracia venceu, os 21 votantes, só 5 votaram pela continuidade da presidente. A senhora acredita que no plenário vai ser uma maioria tão ampla assim também na quarta-feira? Vai ser de lavada. Obrigado, senadora Marta Suplicy. André Ricardo. Obrigado, Hermes. Foram mais de 60 horas de trabalhos, debates acirrados entre os 40 senadores, entre titulares e suplentes. Um processo que passa das 17 mil páginas. Veja agora um balanço com os principais números da comissão do impeachment. O pedido de impeachment mudou a rotina do Senado. Nos corredores, a movimentação da imprensa. Nos telões, a espiadinha de quem não conseguiu entrar na sala da comissão. O plenário, com capacidade para 70 pessoas, ficou sempre lotado nos debates. A oposição acusou a presidente Dilma Rousseff. Pedalada fiscal é desemprego, pedalada fiscal é diminuição do poder de compra do trabalhador, a pedalada fiscal representa a desassistência na saúde, pessoas que estão morrendo por falta de vacina, por falta de cuidados básicos, porque simplesmente quebraram o Brasil para tentar ganhar uma eleição de toda forma, de todo custo. A oposição é maioria. A defesa do mandato da presidente coube a apenas 5 parlamentares. Eu chamo a atenção dos senhores senadores. Eu não tenho dúvidas que na história, isso aqui, se for consumado esse golpe, vai passar como um momento de ruptura na ordem institucional. Eu chamo a atenção dos senadores, porque muitos apoiaram a ditadura militar e depois tiveram sua história manchada por aquele apoio. Apoiar isso aqui, a consumação desse golpe, vai manchar a biografia de muitos senadores e parlamentares. Desde que a comissão foi instalada no dia 26 de abril, foram mais de 60 horas de trabalho. É como se senadores e convidados estivessem discutindo durante 2 dias e meio sem parar. Houve momentos de cansaço. Concordo com tudo que Vossa Excelência afirmou nesta comissão. Já é tarde, vamos dormir. Mas também de descontração. O senador Cristóvão Colombo parece que saiu, mas eu queria... Cristóvão Colombo... O senador Cristóvão Buarque não é nem tão velho assim. O processo soma quase 17 mil páginas. Só a denúncia que veio da Câmara tem mais de 12 mil folhas. Já a defesa da presidente, apresentada pela Advocacia Geral da União, tem 4 mil. Além de toda a papelada para ler, muito discurso para ouvir. A comissão escutou os argumentos de 11 convidados, 2 autores do pedido de impeachment, 3 ministros do governo e 6 juristas, 3 deles pelo afastamento. Os fatos descritos na denúncia ocorreram e tipificam condutas descritas como crimes de responsabilidade. Entendo não faltar qualquer base legal, nem fatos e fundamentos jurídicos na denúncia formulada. E 3 contra o pedido de impeachment. Não há crime de responsabilidade em relação às pedaladas fiscais de 2015 e a abertura de créditos suplementares em 2015. Números, 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 usados contra a presidente. Uma Bolsa Família já caindo 5,7%, o Minha Casa Minha Vida sendo cortada em 74%. Mas também a favor dela. Nós estamos tratando de um processo de impeachment que pode tirar o mandato de alguém que foi eleita com 54 milhões de votos. Na 7ª reunião de trabalhos, o relator Antônio Anastasia usou 3 horas para ler seu parecer. Em 126 páginas e 31 mil palavras, ele pediu a abertura do processo contra Dilma Rousseff no plenário do Senado. Consideramos que os fatos criminosos estão devidamente descritos, com indícios suficientes de autoria e materialidade. Você que sintoniza a TV Senado a partir de agora, a Comissão Especial do Impeachment do Senado aprovou por 15 votos a 5 o relatório do senador Antônio Anastasia pela continuidade do processo.
3 votações em plenário e mais uma na comissão especial. Essas são as próximas etapas do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff aqui no Senado, caso ele vá até o fim. Esse rito levou em consideração regras previstas na Constituição Federal, no regimento interno e no processo do impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 1992. Na primeira votação em plenário, os senadores dão a palavra final sobre o relatório de Antônio Anastasia, apresentado na comissão especial e favorável ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Para isso, basta a maioria simples dos presentes, com um quórum mínimo de 41 senadores. Se eles decidirem pela rejeição do processo, o pedido é arquivado e a presidente continua no cargo. Caso contrário, tem início a fase de instrução do impeachment. Dilma Rousseff é notificada e afastada do cargo por até 180 dias. O vice-presidente assume interinamente. Os trabalhos então voltam para a comissão especial, sem prazo determinado para deliberar. Depois de ouvir testemunhas e especialistas indicados pela acusação e pela defesa, é hora da segunda votação. Desta vez sobre o mérito do pedido de impeachment. Se metade mais um dos senadores da comissão entender que há crime de responsabilidade, o parecer tem nova votação no plenário. Para rejeitar ou arquivar o processo, bastam os votos da maioria simples dos senadores presentes. Mas a votação só pode acontecer com pelo menos 41 senadores no plenário. Caso se rejeite o processo, ele é arquivado e a presidente reconduzida ao cargo. Caso se aceite, tem início a terceira e última fase, o julgamento. Nessa etapa, primeiro a presidente é notificada pelo Senado para apresentar sua defesa. Depois é marcada a sessão de julgamento, quando acontecerá a terceira e última votação em plenário, conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí são necessários 54 votos favoráveis, 2/3 dos senadores, para que a presidente perca o mandato definitivamente e tenha os direitos políticos suspensos por 8 anos. Se o impeachment não for aprovado, a presidente é reconduzida ao cargo. E agora o que acontece depois do encerramento dessa primeira etapa na Comissão Especial do Impeachment. Segunda-feira, no plenário, será lido o resultado, o parecer do senador Antônio Anastasia e terá um período aí de 48 horas. Então, na quarta-feira é que será decidido pelo plenário do Senado a continuidade ou não do processo. Se decidirem pela continuidade, a presidente será comunicada e afastada da presidência da República temporariamente. Os 10 dias de trabalho da comissão foram de debates acirrados entre os senadores. Vejam um resumo dos argumentos. As mal disfarçadas e ilícitas operações de créditos confabuladas pela presidente em 2014 continuaram a surtir efeito no exercício 2015, uma vez que o governo somente quitou seu débito com os bancos públicos em dezembro do ano passado, ou seja, durante todo o primeiro ano do segundo mandato, a presidente experimentou os efeitos das pedaladas iniciadas em 2014. Os senhores estão falando de crime fiscal no maior ajuste que houve na história do país. Contingenciamento de 80 bilhões de Joaquim Levy. Aqui parece que o senhor não quer o impeachment só da Dilma. O senhor quer o impeachment de Keynes, João Maynard Keynes, porque os senhores querem aqui é criminalizar qualquer política anticíclica. Não posso deixar de manifestar a minha indignação de um presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, tolher o meu direito como senadora, o direito do Senado Federal, de nos debruçar em cima da denúncia na sua integralidade, seja em relação aos desvios da improbidade administrativa da Petrobras em quase 6 bilhões de reais, seja em relação, aí nesse eu até não discuto porque é um objeto alheio, ele já excluiu, seja em relação às pedaladas e aos créditos de 2013 e 2014. Uma coisa, inclusive, que me parece que é grave nesse processo de impedimento nosso, o afastamento preliminar do presidente da República. Eu acho que nós deveríamos produzir uma emenda constitucional em que esse afastamento não se fizesse necessário, porque pior do que o descumprimento da Constituição, pior do que a possibilidade que esse presidente em julgamento possa exercer com a influência do
cargo é nós termos nesse período um presidente e depois, se o Senado da República considera que não havia motivos para o impeachment, nós temos um outro governo com o retorno daquele que estava afastado. Quando um governante fere o seu orçamento, as suas leis fiscais, ele desorganiza o país por completo. E de caso pensado, por isso mesmo dolo, como falei aqui anteriormente. Qual é a consequência? É que os programas sociais, durante os últimos meses do governo Dilma, reduziu-se em 87%, senhor presidente. Portanto, na origem dessa crise, que agrava, sobretudo, a vida e o dia a dia das pessoas mais pobres, aquelas que necessitam não apenas de governos que sejam probos, de governos que sejam decentes, governos que sejam eficientes. A questão da economia, dos resultados da economia, das políticas públicas, aqui não é o fórum para debater isso. Isso pode ser julgado, sim, artigo 77 da Constituição Federal, processo eleitoral. No processo eleitoral, nós debatemos os resultados da economia, das políticas públicas, das questões sociais, e a presidenta, se for para a reeleição, é julgada pelo povo, e o outro candidato que se contrapõe a ela também vai ser avaliado. Aqui, nós estamos fazendo uma discussão de crime de responsabilidade, e são dois fatos, em conteste, 6 decretos e atraso de 6 meses no pagamento dos juros do Plano Safra. É isso que nós estamos discutindo e que vai afastar a presidenta Dilma. O Brasil precisa saber disso, porque a penalidade que nós estamos querendo colocar a essa presidenta é descomunal. Já não há mais dúvida quanto à materialidade dos crimes praticados, porque a materialidade está robustamente comprovada com os próprios decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, repito. A autoria também sobejamente comprovada pela assinatura da própria presidente Dilma Rousseff. E o dolo fica caracterizado em toda a estrutura da fraude fiscal, que vem sendo praticada ano após ano, numa continuidade de delitos que nos permite analisar apenas em 2015 esses dois aspectos. Teve um senador que disse o seguinte: o impeachment vai acontecer, não por causa das pedaladas. O impeachment é um processo também político e nós sabemos. Ou seja, não sou eu quem disse isso, que o impeachment vai acontecer, mas não é por causa das pedaladas. Mas aí ele diz mais adiante, senhores senadores, senhores ministros, senhora ministra, a Dilma vai cair. Aliás, vai cair não, já caiu, é só uma questão de dias. Veja, isso não é só um desrespeito à Constituição, é um desrespeito a todos nós que estamos aqui, que ficaremos aqui não sei por quanto tempo. Você que sintonizou a TV Senado a partir de agora, nós estamos repercutindo o resultado na Comissão Especial do Impeachment, a votação de 15 votos favoráveis à continuidade do processo contra apenas 5 votos. Vamos ver com o repórter Hermes Coelho, que está no túnel do tempo. Hermes. André, aqui no túnel do tempo, a movimentação está ficando cada vez menor. A maior parte mesmo das pessoas que se encontram aqui nesse instante são jornalistas, falando com os últimos senadores que ainda estão aqui no Senado. Senadores, lógico, da comissão do impeachment. Hoje, né, nessa reunião de hoje, 19 líderes falaram, além do relator. A reunião tinha uma expectativa de ser bem mais longa, mas acabou sendo prática, rápida e terminando horas antes do que se imaginava. Como você já disse, na segunda-feira o parecer da comissão vai ser lido em plenário e o presidente Renan Calheiros já disse essa semana que a votação da admissibilidade do impeachment vai ser na quarta-feira. Para deixar bem claro, está sendo votada a admissibilidade. Caso ela seja comprovada pelo plenário, caso esse parecer da comissão seja comprovado pelo plenário, aí sim começa o processo de julgamento. A presidente Dilma Rousseff é afastada por 180 dias e a comissão do impeachment volta a trabalhar. E o telespectador da TV Senado vai continuar acompanhando todos os detalhes desse processo, desse trabalho aqui conosco. André Ricardo. Obrigado, Hermes. Hermes Coelho falando direto do túnel do tempo. 1h59 em Brasília, e agora que a gente está encerrando essa maratona de programação ao vivo, repercutindo os trabalhos da Comissão Especial do Impeachment, nós destacamos
o trabalho da TV Senado e a sua postura como TV pública, a sua isenção acima de todas as paixões partidárias, das opções políticas. Estamos aqui para prestar esse serviço à sociedade brasileira que espera isso, uma TV pública a serviço de toda a sociedade. E os trabalhos da comissão foram captados na íntegra pela TV Senado e exibidos ao vivo para todo o Brasil. Daqui, o sinal também foi retransmitido em formato digital para outras emissoras. Nós encerramos o Senado Agora com os melhores momentos da comissão registrados pelas lentes das nossas equipes. Obrigado pela audiência e continue com a gente. Senhor presidente. Eu me ressinto mais tempo e tem a ver totalmente com o tema. Isso aí era uma prática que se adotava. A exposição dele se haverá. Não considera sequer para ajudar. De algo que evita que não poderíamos estar aqui. A quem que ele se refere? Mas assim, deixa eu colocar em votação. A inaptidão notória. Não tem condição desleal. Deus fez tudo certinho.